Bom dia a todos, bom dia a todos que estão aqui acompanhando esse trabalho. Estamos começando aqui uma coisa nova, que é tentar falar com vocês todos os dias, tentar trazer um pouquinho de reflexão para o início do dia. Sei que não é todo mundo que está de pé essa hora é muito complicada a gente acordar, mas a ideia nossa era começar o dia batendo um papo a respeito das coisas espirituais aqui. A ideia é termos de segunda a sexta-feira esses vídeos às 6 da manhã. Esses vídeos vão ficar no IGTV e depois eles vão subir para o YouTube como todas as lives que nós fazemos. Então, de segunda a sexta-feira nós vamos fazer as lives diárias aqui no Insta às 6 da manhã. Provavelmente a gente vai definir que aos sábados nós vamos conversar por volta das 10 da manhã. E assim nós vamos estabelecendo uma rotina de meditação nas coisas espirituais. Vamos estabelecendo uma rotina de falar de Deus, porque até isso é uma questão de hábito. Até meditar na palavra de Deus é uma questão de hábito. É uma coisa que a gente constrói. E o intuito do nosso trabalho aqui não é antagonizar, não é bater de frente com nenhum outro tipo de trabalho, mas a gente tentar dar uma perspectiva um pouco diferente, partindo do princípio de que nem sempre as coisas são fáceis de serem resolvidas e nem sempre é tão simples e fácil mudar algumas coisas como comportamentos, né? A gente percebe alguns trabalhos, alguns movimentos que colocam muito a responsabilidade nas pessoas, né? Aquela coisa, de acorda, vamos para cima, rotina da manhã, 6 horas da manhã. Mas será que é todo mundo que está nesse momento? E eu falo isso com todo o respeito do mundo. Acredito que tenham pessoas sempre em momentos diferentes, em fases diferentes, em situações diferentes. Então nem sempre nós vamos encontrar pessoas que estejam naquela mesma vibração. Nem sempre você vai acordar todos os dias e vai dizer uhul, vamos para cima, mais um dia, sexta-feira ou segunda-feira, terça-feira. Às vezes é difícil fazer isso. Às vezes é difícil pensar que a gente tem coisas para enfrentar durante aquele dia. Às vezes é difícil para a gente pensar que talvez a gente não teria nenhuma atividade para fazer naquele dia. Então essa tendência de tentar se fazer positivo pode ser uma rotina bastante estressante, pode ser uma rotina que dificulte bastante o seu sentimento de inserção dentro da vida e dentro das coisas. Vai ter dias que você vai acordar nessa vibração, mas vai ter dias que vai ser muito difícil levantar da cama. Vai haver dias que a dificuldade de se manter de pé vai ser bastante grande. Dentro disso tudo, eu queria conversar um pouco com vocês a respeito do reino de Deus. Porque está escrito, né, que antes das coisas que a gente busca no nosso dia, a gente deveria buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é esse reino de Deus? O que é essa terra? O que é esse plano? O que é essa coisa que Cristo fala para a gente buscar? E muitas vezes a gente não tem muita certeza do que é isso, para que a gente possa partir para buscar efetivamente isso. Bom, eu vou passar para vocês aqui uma impressão bastante pessoal. Quando a ideia do reino de Deus é uma ideia que não é a ideia do estabelecimento de um reino como nós temos um reino na terra, com território, povo, língua, que é o conceito de nação. O reino de Deus é um reino de um sentimento
inserido dentro do nosso ser. É um sentimento que nos contagia, que nos contamina no bom sentido, e que nós, a partir do processo de aderir a esse reino, passamos a propagar esse reino, passamos a, entendendo esse reino, passamos a viver de acordo com as suas regras, com as suas leis, e em função disso vamos vivendo uma vida em processo de transformação, que aliás é um outro ponto muito importante. Nem sempre nós estamos prontos para, de uma hora para outra, fazer uma transformação na nossa vida. O que a gente muda é uma direção, a gente converte um caminho, converte-se para um outro caminho, e a partir daí nós estabelecemos um processo de progressão no desenvolvimento das coisas que nós buscamos e a respeito daquilo que nós almejamos como vida. Mas falando do reino de Deus, Cristo falou para que a gente buscasse o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. E hoje nós vivemos num mundo bastante utilitarista, onde a gente tenta tirar de tudo uma utilidade financeira, material. Mas será que era essa realmente a ideia? O reino de Deus é um reino de paz. Nós falamos um pouquinho em um vídeo do Reels a respeito de quando nós achamos a palavra terra na Bíblia, o que ela significa. Terra é a nossa mente, e um reino se estabelece sobre um território. Então o território de Deus vai se estabelecer sobre essa mente que nós temos e sobre a qual é lançada uma semente. Nesse reino onde nós estamos, se estabelecem regras, se estabelecem línguas. Então, quando a gente busca o estabelecimento no nosso território do reino de Deus, quando o reino de Deus vem e conquista o nosso território, ele coloca dentro de nós as premissas e as bases para o desenvolvimento do seu reino, daquilo que é a sua percepção e a sua base para o estabelecimento desse reino. Então, nós vamos aprendendo com relação a isso. O desenvolvimento desse reino, no estabelecimento desse reino estão princípios importantíssimos que a gente não pode esquecer e nem deixar de fora. Primeiro princípio que nós temos são as leis que Deus estabelece para nós. E quando a gente fala da lei, nós não estamos falando da lei de Moisés. Nós estamos falando dos princípios e das leis. Nós abordamos isso numa live a respeito da lei e da graça. Está aqui no IGTV e está no canal do YouTube também. Mas quando a gente parte para estabelecer sobre esse reino o princípio da graça de Deus, que é o princípio da caridade, do amor, é o princípio de entender que todas as coisas de Deus são boas para a nossa vida, nós passamos a perceber mudanças sutis na nossa existência que fazem com que nós consigamos, ao longo do tempo, conquistar esse território. E a gente percebe na oração do Pai Nosso que tem uma frase lá que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, no mundo espiritual, as coisas acontecem de uma maneira similar à que acontece no mundo material, e vice-versa. Então, o que nós estamos entendendo aqui é que o reino de Deus se conquista numa força, mas não é uma força física, é uma força de percepção, é uma força de orientação e é uma força do estabelecimento dessas regras dentro de nós e na batalha contra nós mesmos para acreditarmos no estabelecimento dessas regras, para crermos que essas regras efetivamente funcionam, que acreditar na essência da caridade, do amor e da fraternidade
e principalmente, acima de tudo isso, acreditar que todas as coisas que acontecem nas nossas vidas são coisas boas, faz com que a batalha se inicie, e nessa batalha mental nós vamos estabelecendo o crescimento do reino de Deus na face da terra. Tem uma batalha, salvo erro, no livro do Êxodo, lá onde Moisés, salvo erro, Josué e Caleb, eu não me lembro quem era ou quais são as pessoas, mas o povo de Deus travava uma batalha, não lembro se era, eu não preparei, então veio aqui agora, não lembro se era contra os amonitas e tal, mas era uma batalha, ou os amalequitas, em que Moisés ficava com seus braços erguidos. Ficava com seus braços erguidos, enquanto ele ficava com seus braços erguidos, o povo vencia a guerra. E quando ele baixava os seus braços, o povo era derrotado. Esse é o exemplo básico da guerra que se trava no mundo espiritual. Levantar as mãos para cima e ficar com as mãos para cima exige uma força diligencial, exige um investimento de energia para você estabelecer a conquista do mundo espiritual na sua vida. Não é falar de Jesus, não é falar para si mesmo, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado. Não, é deixar esse sentimento e essa percepção entrar dentro do seu coração, para que você comece a estabelecer, trazer sobre você as regras do Espírito Santo de Deus, para que se estabeleçam nova terra e novo céu na sua vida. Então, o princípio do reino de Deus para nós é esse: é o estabelecimento desse sentimento de que todas as coisas de Deus são boas, é que faz com que nós busquemos esse reino de Deus. Quando nós passamos a entender que todas as coisas são boas, tudo o que acontece para nós é bom. Um câncer é bom, um luto é bom, a perda de alguém é boa. Talvez você não consiga ver isso agora. Uma deficiência na família, uma quebra de empresa. Hoje talvez você não tenha nenhum emprego, ou você tenha um emprego e não esteja satisfeito. Entenda o seu emprego como bom. Entenda o seu desemprego como bom. Porque Deus é bom em todo o tempo. Quando você começar a entender que todas as coisas são boas na sua vida, você começa a cumprir o mandamento de Cristo que te fala: busca primeiro as coisas do céu, as coisas do alto, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você estabelece a premissa de entender que todas as coisas são boas, você vai começar a entender, você vai começar a perceber que a tua vida tem muito mais alegrias do que você imaginava. E esse processo das tuas alegrias vai fazendo com que a tua percepção se expanda para as possibilidades de Deus na tua vida. E você vai perceber que essa ação simples, que essa coisa tão pequena, que é simplesmente diante da tua incompreensão, diante das perdas, das dificuldades, daquilo que você não consegue entender, você entender que elas são boas, você vai começar a perceber que existe um parâmetro sobre essas coisas. E que está escrito lá na palavra que um abismo chama outro abismo, mas também está escrito que uma glória chama outra glória. Então, se você começar a perceber hoje, entendendo que todas as coisas de Deus são boas, começar a perceber as glórias que já estão na sua vida, uma glória vai chamar outra glória. E nesse momento, com essa pequena diligência, você vai começar a perceber os frutos do Espírito na tua vida. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Vou te dar um exemplo prático disso. Se você acorda e não acredita nisso, você acorda de manhã e entende que o mundo material é o mundo a ser buscado, no primeiro não numa ligação telefônica, na primeira derrota, na primeira pessoa que passa e não te cumprimenta,
você entra numa espiral negativa e você não consegue mais reagir. Isso é muito mais... E você entender todas as coisas como boas, entendendo todas as coisas como boas, se alguém pisa no teu pé, você vai pensar, todas as coisas de Deus são boas. Talvez essa pessoa esteja com algum problema, será que eu posso ajudar? Aí você vai, ajuda essa pessoa e descobre que você pode ajudar a pessoa a resolver o problema dela. E nisso Deus te abre uma porta material. Nisso Deus te abre a oportunidade para falar de algo que vai acalmar aquela pessoa. E a partir desse momento, quando você passa a olhar todo o obstáculo como permissão de Deus, não só permissão de Deus, mas a vontade de Deus para a tua vida, você vai perceber que a vida é uma sucessão de degraus que você vai subir e não rolar deles. São degraus que você vai abraçar como parte do teu crescimento espiritual e não como o mundo te derrubando e te colocando para baixo. É muito mais fácil você começar o dia do que você, dessa maneira, pensando que as coisas de Deus são boas, do que você começar com alguma coisinha de autoajuda que vai te ajudar, vai te falar assim, não, força, enfrenta os teus desafios, busca, você vai fazer isso, mas você vai fazer isso dentro de você. Você vai trabalhar o efeito de tudo que você olha dentro do seu coração. E em todas as situações da tua vida, buscar entender de que maneira você pode extrair um nível de amor diferente, uma profundidade espiritual diferente. E a partir desse momento, você vai ganhando a batalha, e você vai conquistando, e você vai buscando esse reino de Deus, que vai trazer toda a justiça, e que vai fazer com que todas as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Essa é a primeira live. Como a gente disse, nós vamos ter lives de segunda a sexta-feira, sempre às 6 da manhã. E aos sábados nós vamos fazer a live mais longa, onde a gente fala de um pouco mais de princípios. Aqui é uma coisa rápida, só para nos ajudar a manter no dia a dia regados com a essência do Espírito Santo. E no sábado a gente vai falar um pouco mais longamente, falar a respeito de alguma coisa que Deus nos inspirar para conversar, e nós vamos nos falar por 1 hora, de uma maneira um pouco mais extensa. Aqui é só uma pílula, é só alguma coisa para te inspirar para o teu dia ser um dia de paz e de tranquilidade. Em vez de você começar, milagre da manhã, eu vou ler 10 páginas de um livro, vou fazer exercício físico, não estou dizendo que isso não seja importante, mas antes disso, busca as coisas de Deus, busca as coisas do céu, busca o reino do céu e a sua justiça. Entenda que a justiça de Deus está no entendimento de que todas as coisas são boas, e você vai perceber que tudo o que acontece a partir daí será um acréscimo de Deus na tua vida. Graça e paz. Deus os abençoe. Esse vídeo vai subir para o GTV imediatamente. Ele vai com a data, ele vai com o tema, e progressivamente ele também vai para o YouTube. São as pílulas diárias que a gente vai soltar aqui. Quero agradecer a todos que estão vendo esse vídeo ao vivo e todos aqueles que vão ver ao longo dos dias e dos próximos dias também. Graça e paz, a paz de Deus a todos.